Maurício Bichain, como estamos? Estamos indo, né? Com tudo que tem acontecido nos últimos tempos. Fora os problemas, pandemia, tudo bem. Fora os problemas, tá tudo certo. É Tá isso. tudo ótimo, vida que segue. Você, pré-pandemia, eu acompanhava a tua agenda, assim, cara, você estava tocando muito, né? Assim, volume de datas muito grande, né? Tipo, eu lembro que você tocava, sei lá, 3 vezes por semana. Você sempre tocou muito, né? A tua agenda sempre foi muito lotada, assim, né, cara? Mas eu sempre admirei muito DJ que consegue, cara, manter uma... Porque as pessoas não entendem muito, assim, e acham que é tipo, o cara chega lá, puta, balada. Só chega, toca e tá tudo certo, todo mundo né? achando Não tem o nada máximo. por trás. Cara, porra, mas na verdade eu brincava lá na Plus, assim, eu falava pros DJs, falei, cara, você é pago pra viajar, porque pra tocar é gostoso, você vai lá, Sim. toca as músicas que você gosta, né, você faz a música que você produziu, ou a música que você recebeu, que ninguém tem, que você toca ali, aquela música, é a parte legal, você paga pra viajar, ficar em hotel ruim, comer mal, não dormir. Aqueles perrengues de atraso de voo, de festa que dá errado, de coisa que acontece no meio do caminho, tem uma série de perrengues. Sim, minha agenda estava bem cheia, como nunca teve. Então, mas acho que também devido, porque além do meu trabalho como DJ produtor, eu tenho vários projetos com parcerias e tal. Então, tinha o booking que era só de DJ Momol, tinha o booking também que era do meu projeto com o Renato Cohen, com o Cohen, do projeto que eu tenho com a Paula Chalupe. Também eu estou participando de 2 coletivos que é aqui em São Paulo, um é o Gangue e outro é a Festa Houseera. Então isso também ajuda a encher a agenda, né? Na verdade eu vou atirando para vários lados e procurando várias parcerias para continuar fazendo trabalho. E musicalmente, assim, você tenta dar um enfoque diferente em cada onde você vai? Ou... Sim, meu leque musical é bem amplo. Eu não foco somente no estilo. Sempre foi assim a carreira toda, né? Embora em algumas épocas eu fiquei mais conhecido por algum estilo ou por outro, eu sempre tentei diversificar bastante. Então, sim, dependendo da festa, eu tenho um foco mais no house, ou então foco mais no techno, ou no experimental, ou num som um pouco mais acessível. Depende muito do tipo de lugar que eu vou me apresentar. E você toca muito com vinil ainda? Gostaria de tocar mais, porque Você eu continuo amando. Diminui bem as compras, né? Principalmente agora na pandemia, eu não comprei nada, porque tinha que economizar dinheiro, né? Sim. Mas eu continuo comprando, eu amo muito tocar com vinil. Ainda é a minha maneira preferida de tocar. Porém, são pouquíssimos lugares que tem equipamento em condições para tocar. Sim. Basicamente, eu estava tocando com vinil só no Super After do Dead, que eu tenho a residência, e em alguma outra festa específica que as pessoas pediam para tocar com vinil. Porque, além de não ter material adequado na maioria dos lugares, porque todo mundo hoje usa CDJ, né? Também o lance de ficar carregando peso em viagem, vinil pesa pra caramba. Nossa. Acho que eu passei um pouco da idade de ficar carregando peso. Então, Carregar para 2 viajar, cases. é pendrive no bolso e tá tudo certo. Facilita, né, cara? Facilita muito, as costas agradecem. Puta, cara, mas eu lembro carregar aquelas malas da UDG com, leva 2. O legal dessa época de poder tocar com vinil é que as músicas não eram tão conhecidas ainda. Por exemplo, você tinha uma música ali que saía em vinil, demorava para a pessoa ter num esquema, CD ou para ouvir no rádio, sim. né? Demorava um pouquinho, então chegava um pouco antes. E você tinha o disco, você olhava a capa do disco... Você tem aquela memória fotográfica que relaciona com o som, né? É mais fácil você procurar o que você quer tocar do que num pendrive. Pendrive você tem que saber o nome de tudo, né? Organizar de um jeito que você lembre. E vinil tem essa coisa da imagem, da capa, que facilita na hora de fazer o repertório. Aquele disco que você sofreu para conseguir comprar... Vinil tem uma história de paixão, né? Quem continua comprando vinil é porque é apaixonado por vinil, porque tem toda a dificuldade do preço, que é super elevado comparado com uma música digital que às vezes você pega até de graça. O tempo para você adquirir a música, como você citou, é longo. Até chegar na sua casa um disco que você encomendou, que você pediu em algum site, demora. Então, realmente, hoje é para quem é apaixonado mesmo por vinil, que continua trabalhando. Eu lembro também de... Às vezes você estava procurando um disco, assim, sei lá, o Laurent Garnier vinha tocar em São Paulo. Aí ele tocava uma música, eu falava, que música é essa? Que música é essa? Não tinha Shazam, não tinha nada. Aí você ficava ali naqueles sites ali, cara, vindo no acesso discado,
o sample da música, você ouvia um, daí você ouvia outro, não sei o que, depois você achava. Às vezes nem achava, não né? Não achava. Mas o garimpo era muito difícil, né, cara? Essa parte de você conseguir o material, essa dedicação para você, hoje em dia leva horas, porque o acesso está muito fácil para todo mundo. Todo mundo lança a música pelo próprio selo, por qualquer plataforma. Então você tem um número muito maior de músicas para você fazer pesquisa. Antes era reduzido esse número porque era mais filtrado, né? Eu acho isso fantástico, mas só que o tempo que você gasta fazendo a pesquisa é muito maior do que há anos atrás, quando não tinha tanta facilidade, né? Facilitou e dificultou, né? Facilitou e dificultou, como tudo hoje em dia, né? A Eli, estava aqui, a gente estava falando sobre isso, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que tem mais coisa, é mais fácil de você, por exemplo, você é um produtor, você lança uma música, é mais fácil de você chegar num label alemão, Sim. alguém assim, porque antigamente a gente falou do Gui Borato, né? Que o Michael Mayer ouviu um CD que ele mandou para ele pelo correio. Que devia ter uma pilha lá num canto da sala empoeirando. Que o cara tem que pegar, tirar o CD, pôr um, aí tira, põe outro, põe outro. Então é muito mais difícil do cara achar alguma coisa. Imagina a quantidade de material que ele recebe para filtrar tudo aquilo, né? É realmente complicado. E se você tá ali no SoundCloud procurando música, você deve ouvir, você ouve lá 10 segundos da música, você já sabe que isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Só do kick você já sabe. Exatamente, isso aqui não é já pra tem mim. um determinado estilo então, que você já filtra, você pode passar por um monte de música assim, muito mais rápido, né? Sim, exatamente. Mais fácil. É mais fácil. Então, ao mesmo tempo que dificultou, facilitou também para... É só ter mais paciência do que você já tinha e tá tudo certo. É verdade. Porque vai aparecer. Música, hoje em dia, a gente tem uma variedade muito grande, né? Num estilo que você, de repente, esteja procurando, antigamente eram poucos selos que você tinha acesso, que lançariam aquele tipo de música. Hoje não, hoje você tem trilhões, né, de possibilidades de encontrar aquele estilo que você procura. Então é só ter paciência que você vai encontrar música boa ali. E naquela época o DJ também antigamente o DJ era a fonte principal de referência, né, de distribuição, né, da música. Sim, né? hoje em dia. Então eu imagino que muito cara levava disco para você tocar, né, ou falar assim, puta, isso aqui é minha música nova. Sim, principalmente da época que eu tive residência fora do Brasil. Eu chegava para tocar, vinha um monte de representante de selo, de gravadora, e, voltava para o Brasil, mas um monte de disco promocional, às vezes nem coisas que nem tinham sido lançadas. Então, foi uma fase assim, diferente do que é hoje, né? Mas legal. Mas é legal também que você tinha também a exclusividade num monte de coisa que você tocava e todo mundo fala, que disco é esse? Às vezes demorava para sair e muitos discos, até hoje em dia, tem muita coisa em vinil que demora para sair em digital e vice-versa, né? Tem digital que nunca vai sair em vinil. Sim. Então o negócio é ficar buscando. Virou uma coisa de nicho, assim, né? Muito, né? Exatamente. Mas o lance do vinil, assim, que as pessoas não entendem, assim, é que às vezes você compra um disco, você nem toca ele fica ali, né? Eu lembro que eu tenho, sei lá, comprei um Salsom, umas coisas antigas lá que eu comprei, que eu ficava no Discogs ali olhando, eu falei, puta, vou comprar, assim. Depois eu falo, puta, não devia ter comprado, assim, cara, mas eu comprei. Aí você chega os discos lá, mas daí você põe ali num canto ali, só pra você saber que você tem ele, tá lá. Aconteceu bastante isso comigo, principalmente esses promos que eu ganhei muito, e às vezes um promo ou outro usava, os outros encostavam. E nessa pandemia, cara, aconteceu uma coisa assim que pra mim foi fantástica, eu redescobri meus discos de vinil. Como eu dei uma parada geral no trabalho, né? Então eu parei também um pouco de pesquisa e compra para economizar dinheiro, não estava mais entrando dinheiro. E aí eu comecei a botar em ordem todos os meus discos de vinil. E aí eu comecei a redescobrir um monte de música que eu nem sabia que eu tinha. Comecei a fazer uma limpeza, separar discos repetidos, coloquei um monte de disco à venda que estava repetido. E aí nessa pandemia também eu comecei a fazer uma live com o Pio Marx, que foi o cara que idealizou o House Club, né, o primeiro After Hours do Brasil. A gente começou a fazer uma live só para tocar com vinil. E de repente eu voltei àquela paixão que eu tinha com vinil, porque eu comecei a separar os discos. Na live eu procuro não repetir as músicas, então cada dia é um estilo diferente. E aí voltou a minha paixão com vinil, que eu já estava deixando meio de lado. E foi bom resgatar tudo isso e encontrar tanta música legal que é atual até hoje, que eu já tinha esquecido, eu nem sabia que tinha. Então me reconectei com o vinil nessa pandemia. Eu acho que você
eu acho que DJs hoje em dia que tem essa bagagem, que tem essa educação, tem uma vantagem muito grande sobre a molecada de hoje em dia, assim, que está começando, porque não tem essa referência, essa bagagem, porque não tem jeito, tem coisa que só com anos, assim, você consegue ter, entendeu? Exatamente. Não é por desmerecer que um é melhor ou Claro pior que o não, outro, mas claro que não. porque, cara, você tem uma bagagem tão grande que às vezes você pega um disco que você tocava muito, sei lá, em 2002, sei lá, que você ia nas Indie House lá tocar pra gente, lá que você pegava um disco ali que naquela época era o principal disco teu, aquele coringa que você puxava, depois você nunca mais tocou, mas que você pode pegar um disco desse e ouvir hoje em dia e encaixar no teu set. Encaixa perfeitamente. E ninguém vai saber o que é isso. Vai achar que a música é nova ainda. Tem música... que porra esse disco que ele tá tocando. De onde surgiu isso, de onde surgiu. Não, isso acontece com frequência. Mesmo durante meus sets atuais, assim, antes da pandemia, eu sempre gostei de encaixar alguma coisa que eu considerava clássico, ou uma música que marcou uma época, e que hoje o pessoal que sai hoje nem conhece a música e passa tranquilamente. Várias vezes eu tocando em algumas festas, chegava alguém, que música é essa? Tal, e era uma música antiga. Mas ali no meio das coisas novas, quando a música é bem feita, que não é uma coisa que seguiu um modismo de época que ultrapassou, a música, música boa é eterna, né? Sim. A música, eu acho que quando o produtor, assim, ele tem talento e ele tenta ser original, assim. Sim, exatamente. Fugir um negócio e o cara... Não envelhece, né? E o cara dá aquela acertada na música, assim, que você fala, você ouve e fala, putz, isso aqui é diferente, assim. Você fala, putz, isso aqui E esse diferente, às vezes, fica pra vida toda. Que é aquela música que muda o ambiente, assim, né? Sim. Você toca e todo mundo, peraí. Opa! O cara tá até batendo um papo, daí o cara, não, peraí, depois a gente fala. Opa, chamou a atenção ali o som, né? Tipo, depois a gente fala. Essas músicas que acontecem são as melhores, né? São músicas que ficam pra toda a vida. Cara, e você falou do Hells, né? Eu fui muito no Hells já também, né? Putz, eu lembro, eu ficava ali naquele posto ali da Colômbia, ficava esperando abrir, né? Sei lá, chegava umas 3h30 da manhã, porque abria às 4, né? Ele começou uma época abrindo às 4, depois passou a abrir às 5. Às 5, depois ficou mais tarde ainda. Mas eu lembro que tava 3h30 da manhã, eu esperava, ficava com meus amigos na porta ali, esperando abrir, assim, o Hells, né? Que depois virou Heaven, né, cara? Virou aquela boate de hip hop depois, exatamente. Né? O Hells teve a primeira fase ali no Espaço Columbia, né, na Rua Estados Unidos. Aí foi de 94 a 98. Depois fechou e ele reabriu depois no Vegas, uma nova fase e tal. E aí durou no Vegas mais uns 3 anos. Não teve umas festas naquele clube do Ângelo ali em Pinheiros? Do Hells? Sim, as festas de aniversário do Hells ocorreram em espaços diferentes. Isso. Teve até na... Chamava aquele clube do Ângelo? Oi? Como é que chamava aquele clube do Ângelo? Teodoro Sampaio? Eu tô tentando lembrar o nome. nome. Do lado direito? Mas você lembra? Eu lembro. Que ele tinha uma área que era toda branca. Nossa, não tô conseguindo lembrar o nome. Esqueci o nome, cara. Esqueci também. Tentei lembrar. Sim, teve um aniversário do Hells que foi lá, teve aniversário do Hells até na U-Turn. Isso. Teve em outros espaços, quando festas especiais. Mas como festa... Não tô conseguindo lembrar o nome. Também não, dá uma raiva quando acontece isso. É horrível, mas eu lembro. Mas era um clube legal, assim, sim, né? Era foi legal, todo branco. Não durou muito tempo também, né? Foi pouco tempo, acho que foi menos de um ano até. Durou pouco tempo. Daí, mas era o mesmo, eu acho que era o mesmo que ele abriu no Rio. Teve o mesmo nome? Tinha o mesmo nome, que ele abriu no Rio uma época também. Agora eu preciso lembrar, cara. Porra, o Ângelo é um cara que, bateu na trave pra vir aqui, cara. Era um cara que eu queria ter muito vida. Aqui. Quando eu pensei no projeto, eu falei, puta, era um cara pra estar aqui, assim. Sim, tinha muita história pra contar, né? Um cara visionário na cena paulistana. Putz, eu queria ter muito do que acontece. Eu trago o filho dele, cara. O filho dele é DJ, parece também, né? Sim, gente boa também. E toca bem, tá envolvido em um monte de projeto. O Lucas é um cara bem legal. De repente eu vou falar com ele pra ele vir aqui, pra contar as histórias do pai. Tem muita história do pai dele. Deve ser engraçado, né, cara? Imagina ser teu pai, ser o Ângelo. Pois é. Muitas histórias. Juventude, né? Adolescência. Fala, porra, cara. Muito legal. E você... E, cara, e como é que foi o teu começo, assim, cara? Que você falou, porra, eu imagino que, né, acho que todo mundo que já foi DJ um dia já passou por isso de todo mundo falar, o que é isso que você tá fazendo? Esse hobby aí... Bom, eu sempre tive uma ligação com a música muito forte desde criança, praticamente, mas através da dança. Eu tive vários grupos de dança, participei de vários estilos diferentes de dança. Já fui b-boy, dançava na São Bento. Conheci o pessoal do hip hop de hoje todo lá na São Bento,
KLJ, Taíde, DJ1 e por aí vai. E aí eu lembro que um amigo, assim, eu comecei a ir numas matinês, adorava a música e tal, mas nunca tive uma ligação com o DJ. Era mais pelo som mesmo, pela música que sempre gostei. E aí um amigo Marquinhos, que hoje a gente até perdeu contato, ele pegou e falou, meu, tem um lugar que é Madame Satã, que você que gosta de música diferente, lá toca uma música que você nunca ouviu na vida, é um pessoal diferente, estranho, vamos lá conhecer. Eu falei, tá. Ele falou, mas você tem que ir de roupa preta, senão eu vou ficar te olhando feio. Eu falei, tá, né? Tipo, não fazia noção do que era o lugar. Bom, eu cheguei lá no Madame Satã, foi amor à primeira vista, assim, bateu uma coisa assim que nunca aconteceu comigo. Assim, tanto pelo repertório musical, que era totalmente diferente do que tocava em rádio e TV na época, né? E aí tava o Marquinhos MS e o DJ Magal, eles eram residentes. E aí, puta, da primeira noite que entrei no Madame, eu falei, achei meu lugar, é aqui que eu vou frequentar. Eu era menor de idade na época, e nessa época São Paulo o menor não podia estar na rua. O Jânio Quadros era o prefeito e tinha colocado uma lei que menor na rua ia para a delegacia. Uau! À noite? À noite, a partir das 10 horas, se a polícia pegasse menor, levava direto para a delegacia e tinha que chamar algum responsável. E quantos anos você tinha? Eu estava com 16 anos nessa época. Anos. E aí esse mesmo amigo falou, vamos falsificar RG, eu tenho um RG aqui falsificado. Meu, ele falsificou o RG para mim, que deve ter saído uma merda, que acho que qualquer policial que pegasse ia direto para a delegacia. Mas enfim, comecei a frequentar o Madame Satã e aí eu fui cada vez mais ficando próximo dos DJs, porque sempre tinha uma música várias músicas que me chamavam a atenção e eu ficava louco, querendo saber o que era, de quem era. E aí uma vez eu fui perguntar pro Marquinhos MS, né? Eu lembro até hoje, era uma música do Test Department, The Face of Freedom. E aí era uma música industrial, com umas baterias, assim, aquilo me deixava louco. E aí eu fui perguntar para ele, aí começou a minha amizade com o Marquinhos MS. Aí depois eu fui perguntar pro Magal também, uma outra música que era do África Bambata, World Destruction. Uhum. E aí começou a minha amizade com o Marquinhos, mais do que com o Magal. E aí o Marquinhos foi o cara responsável, assim, que me abriu esse mundo da música underground da época, né? Madame Satã, né? Isso aí eu tô falando em anos 80. Então não existia a música eletrônica que a gente escuta hoje. Mas tinha ali o início, né? Que eram os grupos de EBM, que tinha a pegada mais eletrônica, e o Tecnopop, né, que era Kraftwerk, que era né, o grupo assim que iniciou tudo isso. Mas e aí você tinha, né, você estava ouvindo África Bambata, já estava ouvindo essa mistura entre na verdade, Madame funk Satã, e eletrônico. Madame Satã tinha uma mistura de som, né? Tocava desde do rock inglês, mais melódico, música punk, rockabilly, os industriais, tinha uma mistura de som. Tinha tipo aquele clube que os discos ficavam no clube, Essa época, que era aquela parede assim. O clube comprava os discos, né? Não era só o DJ que comprava. Bom, aí o Marquinhos me apresentou todo esse universo e também lojas de disco no centro de São Paulo, que eram as principais, era o Wop Bop e a Bossa Nova Discos, que chegavam esses discos importados, né? E aí eu comecei a comprar disco porque eu gostava das músicas, não porque eu queria ser DJ. Uhum. E comecei a adquirir esse material. Bom, o Marquinhos MS e o Magal um dia saíram do Madame e começou um rodízio de DJs. E aí um dos donos, que era o William, sabia que eu já estava comprando disco e tal, e falou, Mal, vem tocar um dia aí com a gente e tal, eu tô sabendo que você está comprando música que toca aqui, o Marquinhos me falou e tal. Vem tocar aí com a gente. Eu falei, não, mas eu não sei tocar, não sei fazer nada, eu não vou tocar. Beleza. Aí, segundo convite, terceiro convite, ele falou, não, vem tocar com a gente, vem aí, é fácil e tal. Até que um dia eu falei, tá, mas tem que ter alguém comigo na cabine, porque eu não sei mexer em nada, não sei como é que faz. Aí, o PQ, o Enéas Neto, da Cri do Chá, me deram uma força. No meu primeiro dia eu levei os discos, eles falaram, você faz isso. Na verdade eles ficaram tocando e eu fiquei só mostrando as músicas que eu queria que tocasse. Mas aí com o tempo, tipo, foi DJ uma vez... DJ ex-BBB. Aí foi outro dia, quando eu vi eu já estava sabendo tocar e já comecei a tocar sozinho e de repente já era
residente do Madame Satã. Você sentiu facilidade quando você No aprendeu? começo foi horrível, eu não estava entendendo nada. Sim. Os toca-discos lá não eram MK2, era uma Gradiente que não tinha nem pitch direito. Então a dificuldade de tocar, de mixagem nem existia, a gente trocava de música, né? Mas aí, de repente, eu comecei a gostar. E fiquei de residente por 1 ano no Madame Satã, e aí depois do Madame começaram outros convites. Eu, nessa época, eu estava fazendo faculdade de publicidade, trabalhava no banco, era caixa do Banco Bradesco, e DJ para mim era um hobby, eu nunca imaginava que aquilo ia ser uma profissão. E depois do Madame eu comecei a tocar em outros lugares também, meio como hobby. Acho que uns 3 ou 4 anos que eu toquei como DJ, eu tinha outra atividade para me manter financeiramente e eu encarava como hobby, não era profissão. Isso foi acontecer anos depois. Mas daí você teve, assim, de cara, quando você começou a pegar jeito, você falou, opa, peraí, isso aqui eu sei fazer bem. De cara, assim, minha paixão pela música falou alto, então eu comecei a ter mais contato com as músicas, com os discos, comecei a comprar material. E aí Daí todo dinheiro que você ganhava no Madame, provavelmente você gastava em disco. Gostava, né? Com táxi, eles não pagavam nada, o salário era ridículo, era por paixão a música mesmo. Sim. Não, sério, eu não lembro quanto era o cachê agora, mas devia dar para eu pagar o táxi para voltar para casa, mais nada. Entendi. E foi paixão durante muitos anos. E aí eu comecei a me interessar, comprei toca-disco, comecei a treinar em casa. Aí logo em seguida já começaram... Nessa época do Madame Satã, quase ninguém mixava. Pouquíssimas pessoas mixavam. E aí, como eu tinha... também, né? Começou a mixar rock com funk, não sei o quê. E aí, como eu tinha meu lado de hip hop, de b-boy também, tinha o lance dos DJs de hip hop que já estavam fazendo scratch, já estavam fazendo aquelas montagens com música, back to back. E aí comecei a me interessar, porque eu já estava tocando, então teve esse lado do hip hop e do lado mais underground da música do Madame, que meio que as coisas se misturaram para mim. Então eu comecei a querer aprender, eu comecei a mixar, aprender, e tudo isso sozinho, não tinha curso na época, não tinha ninguém. Alguns toques o Marquinhos MS me deu, ele foi meu grande mestre, um grande incentivador, ele que me apoiou em todos os sentidos, né? Então eu devo muito a ele, até o estilo de música que eu toco tem muita influência com o que ele tocava. O Marquinhos era um cara fissurado por notícia, por conhecimento. Então, até mesmo onde pesquisar música, foi ele que me apresentou. Na época, ele colhia muita informação em jornais e revistas especializadas como New Music Express, Melody Maker, revistas que não eram tão direcionadas à música, mas que saía também charts de DJs como The Face, ID. E aí... Ou tinha aquela sessão de review do singles. Isso, exatamente. Aí esse universo se abriu para mim, comecei ali fazer minhas listinhas. Aí quando ia algum amigo viajar para fora, dava listinha, às vezes conseguia um disco da lista, 2. Quando era muito legal, conseguia 2 discos. Sim. Mas enfim, aí foi o start e o pontapé inicial para a minha carreira, né? E daí de lá, assim, imagina, você começou a receber convite, pessoal que ia lá, gostava do som, os maus que estavam lá na pista ouvindo a música, daí o cara que tinha outro clube ou fazia algum evento. Depois do Madame isso começou a acontecer sim. Em seguida eu comecei, depois do Madame eu tive convite para tocar em lugares que já fecharam, como QG, Habeas Corpus, Ruge Neon, em outros clubes, assim, aí começou. E depois do Madame, o primeiro lugar que eu tive também uma residência, que foi relevante, foi o US Beef Rock, que também ficava ali na rua Estados Unidos. Sim. Ali tive residência, eu toquei de quinta a domingo, fazia matinê, que foi uma matinê super bacana na época, que quem fazia era um promotor que também já faleceu, que foi o Jorge Preto. Ele fazia... Lembro bem do Jorge. Ele fazia as matinês chamada Club on Sunday. Essa matiné começou no US Beef Rock, depois foi pro Lamelight e para as outras casas também. E aí foi ali, a partir do US Beef Rock, que eu falei, não, dá para viver disso. Aí já, tava ganhando mais ou menos bem, tava já tocando em várias festas. Ali eu abandonei o Bradesco, que eu não estava aguentando mais, mas ser caixa de Bradesco, olha, eu vou te falar, cara. Difícil, né? Era uma tristeza, eu chorava. Mas aí larguei o banco e a partir daí eu comecei a viver só de música. Foi a partir da US Beef Rock, foi nos anos 90. A faculdade eu não terminei, foi uma frustração para meus pais,
Primeiro que assim, eu não estava gostando do curso, não era aquilo que eu queria. E aí começou a dar certo o lance com o DJ e abandonei tudo e passei a viver só disso. Você estava na USP4 quando teve um episódio lá de spray de pimenta? Você estava lá, não? Não, eu fiquei sabendo da situação, mas eu não estava. Sim, mas eu não estava, na porta, sim, mas eu não estava lá dentro, não. Não, assim. eu não estava nesse dia. Eu não sei se eu não estou lembrando se eu não trabalhava trabalhava lá, na época, porque teve uma época que eu comecei a revezar dias com outros DJs, com o Cabral e com o Edgar. Então tinha dia que era eles, tinha dia que era eu. Esse dia eu não estava. Mas eu fiquei sabendo. Sim, fiquei sabendo. Foi uma confusão, né? Nossa senhora, cara. A galera, eu lembro que eles tinham aqueles vidros assim que abriam para fora, assim, né? O pessoal começou a quebrar os vidros para pular, foi uma né? confusão, porque né? é uma sensação de tipo, Imagino, né? De claro. você não conseguir respirar. E eu lembro que eu tava ali fora, assim, cara, que tava, sei lá, você tava comendo um cachorro quente ali, naquele cachorro quente de frente. E de repente as pessoas começaram a sair correndo, assim, cara. Quebraram o vidro, plá, o que aconteceu? Imagina, você tá lá na noite e de repente começa tudo... Algum gênio foi Algum idiota, né? Fez essa brincadeira imbecil e... Aconteceu isso no Sírio também, cara. No Sírio também? Poxa. No Sírio que acho que era a matina que tocava o Beto Cury e o Silvio Calmon, eles tocavam lá. E era meio que um anfiteatro, assim, né? Que ficava lá embaixo não sabia que aconteceu lá também. Aí um cara pegou um spray assim, ele foi lá embaixo, colocou do lado da perna, ele apertou assim e foi subindo até a saída. Lugar lotado. Imagino. Aí, de repente, cara, parece que esse dia eu não tava, né? Me contaram essa história. E aí todo mundo começou a sair correndo, não sei o que, tá aquele pânico. Aí uma menina vira e fala assim, foi esse cara aqui. Pra linchar o cara teve que sair pela janela do banheiro, polícia. Era mesmo cara? Tinha sido o cara. Putz. O imbecil, né? Então, isso aconteceu também comigo no Sirena. Teve uma noite no Sirena que eu tava tocando que também foi a mesma coisa, cara. Soltaram na pista, de repente começou a esvaziar. Falei, meu, o que tá acontecendo? Aí de cara já senti... Você achou que era uma música ruim, né? Aí eu falei, aí a música, tinha trocar. A música, E aconteceu isso lá também. Nossa, foi péssimo, né? Imagina, lugar lotado, pô. Mas lá conseguiram controlar bem. Sirena também tinha parte aberta, né? Então deu para contornar. O Marcão veio aqui, a gente gravou aqui um episódio. Foi entrevistado também? Ele falou bastante de você também. Ah, legal, bacana. Teve uma época muito boa lá, né? Sim, eu toquei bastante no Sirena, foi ótimo. E, cara, aí começou a aparecer, eu imagino que também o mercado começou a aumentar, né? Cara, em São Paulo começou a ter as raves, né? Tipo, tanto rave que tinha todo tipo de música, né? E quanto as raves de techno, né? Propriamente, né? Acho que começaram a crescer junto também. Sim. O Gabriel veio aqui também, a gente falou bastante da Circuito. Sim. Circuito no Lago, SP Groove, todas essas festas assim, né? Cara? Foram várias que aconteceram numa época aí, né? E você era um dos caras mais expoentes da época ali. Eu lembro que todas essas festas você tocava assim, né, cara? Então foi uma época muito rica, né, também, né? E que era tudo. Eu falo para todo mundo assim que não era uma época que deu ser saudosista, que a época era melhor ou não, mas era tudo muito mais novo, né, cara? E tudo quando tá começando tem aquele frescor da novidade, então tudo é mais empolgante, né? Tudo que é novidade, sei lá, eu adoro conhecer sons novos, lugares novos, produtor novo. Então, o estilo de música também, esses acontecimentos que quando iniciou, pô, foi muito legal, muito gratificante ter participado dessa construção e ter virado o que a gente vê hoje, né? Sim. Essas festas, o início delas ali nos anos 80, pô, foi um grande marco para a cena nacional, né? Eu bato palma para os pioneiros que foram os primeiros, né, a investir nisso. Muita gente perdeu dinheiro no começo, muita coisa deu errado. Que nem o começo da tua carreira como DJ, cara, ninguém sabia o que estava fazendo. Exatamente. Mas, puta, é legal pra caralho, vamos fazer. Exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente. Qualquer um que faz, porque não tem escola assim. Também, de produtor de evento, não tem escola, né, cara? Todo mundo também, eu fui fazer o primeiro... Dando os passos, vamos fazer, tem um monte de gente querendo ir, tem um lugar pra fazer e tem DJ querendo tocar. Então, puta, vamos unir tudo, né? E vai que dá. Daí você faz uma, dá super certo, e daí na segunda você toma aquela lapada. Aquela segunda vem a realidade. Eu nesse início aí, eu tentei fazer algumas festas também, mas aí eu vi que o meu lance era tocar, é muita dor de cabeça você organizar uma festa, é muita coisa.
E aí você fazer festa e depois tocar não dá certo. A tua cabeça tem que estar voltada para uma coisa ou para outra, né? Cara, muito tempo atrás eu lembro uma coisa que você falou. Você não falou nem pra mim diretamente, assim. Eu acho que tava tendo uma conversa, você falou pra outras pessoas, assim. Mas você falou pra quando você tá começando a tocar, de você não esperar a coisa vir até você, você criar a tua própria cena, né? Sim, você sim. Não adianta ficar de braço cruzado reclamando, né? esperando, falou, puta, cara, ninguém me chama pra tocar, não sei o quê. Então, cara, você cria a tua festa, teu núcleo e vai crescendo daí, entendeu? Hoje em dia a gente vê essa explosão, né, de núcleos independentes de São Paulo, do Brasil todo, vários coletivos, né, e a maioria começou mais ou menos assim, o pessoal que, quero tocar, ninguém me chama, eu vou criar meu núcleo, vou criar minhas festas. E hoje em dia a gente tem festas grandes que começaram assim. E aí eu já continuo vendo gente reclamando, falando, meu, vai atrás, se movimenta, pega a tua turminha aí que tá parada, inventa alguma coisa, né? Tem que correr atrás, não adianta a gente ficar só reclamando e não fazer nada. Ficar uma bandeira, né, cara? O lance vamos lá, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem empecilhos que vão acontecendo, mas se você não der um passo, vai ficar aí pro resto da vida reclamando, né? Total. E às vezes você tem uma música, assim, um tipo de música que você é muito apaixonado, assim, tem pouca gente que gosta, mas começa isso aí, que daí se você é tão apaixonado assim pela música, a música tem um valor, né? Então outras pessoas vão... E vai se conectar com outras pessoas também que você nem sabia e que gostam. Hoje em dia a internet facilita tudo isso, né? Você encontrar a tua turma. Sim, sim. Né? Eu lembro que eu via vocês tocarem, né? Via você, o Renato Lopes, né? Todos esses caras tocando puta, eu adorava o som. Só que nos lugares que eu ia, assim, cara, nas festas que eu ia, a música era muito ruim, assim, eu pelo menos detestava, assim. E eu falava, cara, mas por que a gente não junta? Esse povo, tem um monte de gente que eu sei que gosta desse som, só que às vezes o cara não quer ir no Hells, ou ele não quer ir no Columbia. Não tem oportunidade de ouvir em outro lugar, né? Ele não quer ir lá, porque ele não vai se sentir bem, porque ele vai lá, sei lá, tem um drag queen junto. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que às vezes o cara... E vice-versa, né? Às vezes o cara que... drag queen também não quer ir num lugar, num clube que vê que só tem playboy idiota aqui, não quero ficar aqui nesse lugar, entendeu? Vai todo mundo ficar olhando pra mim, do mesmo jeito que, né, pros dois lados. E eu falei, cara, mas por que não fazer uma festa e levar esse som pra lá e as pessoas, né, e as pessoas abrirem um pouco a cabeça e gostarem, né, do som, porque é legal pra caralho. As primeiras festas que você fez, algumas que foi convidado, era mais ou menos isso, Era né? isso, cara, era isso. E daí foi legal pra caralho. Daí isso aí foi que todo mundo começou a gostar. Começou, né? E aí misturava, cara, era gente misturada, todo mundo no meio. Que isso que é legal, né, cara? Eu gosto de festas assim, que tá todo mundo de boa curtindo, né? Tá ali pela música, não interessa quem tá do seu lado. Claro que tem lugares que não dá, que isso não é possível, mas quando é possível, para mim são as melhores festas. E o que você acha da geração nova, assim, cara, tanto de produtor, essa linha mais melódica que virou pop do techno hoje, né, cara? Que às vezes eu não sei nem se eu consigo chamar de techno muito, mas esse esse techno melódico, né, que eles chamam assim, que popularizou muito, né, cara? A molecada de 18 anos consumindo isso muito, assim, né, cara? Isso maravilhoso. E ao mesmo tempo tem o drum code também, que, putz, que virou uma coisa, também um lado mais pop do techno também, que cara, que varreu a Europa, assim, né? Tomou conta, assim, cara. Bom, quando eu comecei com a profissão, eu nunca imaginava que fosse tornar uma coisa assim tão popular quanto é hoje, né? Mas eu acho fantástico, eu acho legal tudo isso que está acontecendo, porque são muitas portas que se abriram, são muitas opções que você tem, tanto de festa, eventos e grandes festivais que a gente não tinha aqui no Brasil e está tendo. Eu acho que você ter a opção de escolher onde você quer ir, o que você quer escutar, eu acho fantástico. Tanto pelo estilo musical, como estilo de público que você acabou de comentar. Hoje em dia, quer dizer, estou falando hoje em dia, mas contando antes da pandemia, né? Que a pandemia mudou tudo. Esquece a pandemia. Faz de conta que a gente está na pandemia. Pô, no mesmo fim de semana você tinha a opção de vários eventos acontecendo. Eu acho isso fantástico, cada um ter onde se divertir, do jeito que quer. Acho legal também toda essa onda de DJ que a gente tem, os novos, os antigos, lugares que misturam gerações. E eu acho legal essa molecada nova tá mais atenta com o que está acontecendo,
tá indo atrás de música, tá tendo esse intercâmbio. Eu não sou do cara chato aqui, que tem muito DJ hoje em dia mais antigo, que é chato mesmo, de falar, porque a geração de hoje é uma bosta, porque é vinil que é isso, porque digital... Meu, esquece, mano, tipo, não é por aí. Hoje em dia a gente tem que compartilhar, tem que se envolver, tem que agregar. Cada um segue um caminho diferente, ou do jeito de tocar, ou do estilo musical, mas está valendo para todo mundo. Todo mundo tem direito a expor o trabalho da maneira que quer, se expressar musicalmente com as suas referências que teve, e cada um tem uma. Eu tive uma referência, um outro DJ aí que está fazendo sucesso hoje teve uma outra referência completamente diferente, uma bagagem musical diferente, e tá tudo certo, tem público para todo mundo, tá todo mundo feliz. O negócio é se unir. O mercado musical, as festas, tudo, tá bacana, mas pode ser muito melhor, desde que não aconteça isso, né? Essas rinchas, essas briguinhas, essa coisa de querer separar, é isso aí que não dá certo, né? Sim, Quanto sim. mais a gente se unir, mais se ajudar, todo mundo ganha, né? Mas o ego das pessoas que atrapalha. Principalmente, tem muito lance também de essa coisa de você aparecer nas redes sociais, né? Então, às vezes, um quer aparecer mais que o outro, às vezes quer puxar o tapete, mas, meu, tem muita situação que eu passei que eu ignoro, e quando eu vejo que está por esse lado, eu já me afasto. Sim. Eu sou um cara que gosta de participar de coisas diferentes, gosto de convidar pessoas diferentes para participar das coisas que eu faço, tanto como produtor musical, como as festas que eu me envolvo. E procuro sempre procurar gente de nichos diferentes, mas quem não tem essa mentalidade, ok, faz aí seu trabalho e está tudo certo. Claro, vai na tua brisa aí. Eu acho também, que acaba sendo perda de tempo. Assim, perder energia sem necessidade. Cara, enterra energia, né? Nem perde, cara. O cara enterra num negócio que eu falei, cara, não vale a pena. E depois disso, cara, não é isso que vai te dar longevidade na carreira, né, cara? Exatamente. E uma coisa legal, assim, que é dessa nova geração, é que eles têm muito a ensinar também. De repente, eu que sou de uma outra geração, eu sou DJ já há mais de 30 anos, né? Então, todo mundo acha que, o cara sabe tudo. Não, a gente está aprendendo o tempo todo. Se você não ficar ligado com tudo que está acontecendo, com os avanços tecnológicos, né? Tanto o equipamento para tocar, para produzir, a maneira de lidar com o público, tudo isso vai mudando. E se você não ficar atento com o que está acontecendo, você fica para trás. Mas você nunca gostou, né, de usar laptop, né, para tocar? Eu já usei bastante laptop para fazer minhas lives. Quando eu faço show com minhas lives, eu uso o laptop. Mas para discotecar, discotecar eu tentei uma época e eu achei que era muita função, aquela coisa de liga e desliga antes de começar. Aquilo é horroroso. Então eu falei, não, isso não é para mim. Aí logo quando apareceu o pendrive, que foi logo depois, eu falei, não é o que eu queria, mas eu acho que é muito mais prático do que ficar lá, liga e desliga, fio e carrega a coisa. O cara começa a tocar, daí, e o cara tá, tipo, no final do set dele, principal, você lá com apoteótica, daí chega o cara lá, com o cabo na frente do mixer. Eu não achei legal essa parte de liga e desliga, e já tive problema também, deu pau no meio do meu set, e aí eu falei, não é pra mim. Do computador, de repente, puf. Parou, e aí deu aquele branco. Consegui arrumar depois, mas deu uns minutinhos ali de branco. Aí depois desse dia eu falei, não, aí já tava rolando o pendrive. Falei, não, eu vou tocar com pendrive, tipo, mais prático e pronto, né? Eu lembro que o Sasha, ele vinha tocar aqui em São Paulo, ele foi tocar no DED uma vez e ele levou um iMac. Um iMac, cara. Levou na cabine e tinha que, no rider dele tinha um no break. Tinha que deixar o no break ali carregado, obviamente, né? Mas... E ligado no break no iMac, eu falei, cara, mas é muito complicado. Complicou, cara. né? Porra, mas cara. deu certo? Deu tudo certo? Deu certo. Porque daí ele tinha medo que se acaba a energia do computador já não ficar cai, preparado, né? Pô, se o computador não cai, sim. Mas um iMac, cara. Porra, cara. Né? Cada um, né? O que ele falava é que ele usava isso porque... Ele era muito visado, todas as músicas que ele tocava, daí todo mundo queria ser ele e tocar as músicas que ele toca. Ele sempre tinha essa vontade de soar diferente do que um cara que tinha o mesmo disco que ele, mas ele ia tocar aquele disco de uma maneira completamente diferente. Já assim, mudava o trabalho, né? Mudava o trabalho, fazia uma coisa diferente para ninguém soar que nem ele, assim, né? Que era um trabalho que ele fazia muito. Né?
Tem um livro sobre ele, assim, que chama de um jornalista inglês. Eu ouvi falar sobre esse livro, mas eu não vi. Chama God is a DJ and he warms up for Sasha. Muito bom. E conta quando ele teve essa ascensão meteórica dele, que ele era o rei no Reino Unido, né, cara? Então, sim, ele teve o auge, né? E ele tocava nos lugares, ele ia para o né? Viajava o Reino Unido inteiro, assim, para tocar, e esse cara acompanhava ele e contava como é que era ele chegando nos lugares, assim, tal, né? Era o herói nacional, né? E depois ele, né, teve uma carreira mundial também, mas ele foi um dos primeiros super DJs, assim, a aparecer, assim, né? Então, sim. A tua experiência internacional, assim, cara, eu lembro que como é que foi a tua relação com o Laurent Garnier, né? Você sempre teve uma relação próxima com ele. Então, na época ainda do House Club, em 95, eu e mais alguns amigos, o Guilherme M., o Pio Marques, o Rogério Deck e o Vitor Santos, a gente montou um fanzine. Lembrando que era uma época que não tinha internet ainda, essa facilidade de notícia que a gente tem na palma da mão. Então a gente criou um fanzine para falar um pouco da noite, de comportamento. Eu tinha também uma marca de roupa ligada à cena clubber. Então a gente uniu tudo isso no fanzine, que foi o Subscience. A gente chegou a lançar 10 exemplares do Subscience. E nessa época também a gente começou a querer trazer DJ de fora. E o Guilherme M., ele falou, vamos falar com o Laurent, eu estou com um contato aqui que é um e-mail, não era e-mail, era endereço da gravadora da F-Communication. Aí eu acho que o primeiro contato eu preciso confirmar com o Guilherme isso, mas acho que foi carta. Telegrama, acho que foi carta ou telegrama, se bobear. Eu não lembro, mas não foi por e-mail. Aí ele entrou em contato com o Laurent, falando da cena daqui, que a gente estava começando o Hells, lembrando que foi uma época muito diferente do que é hoje. Se falava música eletrônica naquela época, ninguém sabia o que era, né? E aí teve resposta, ele super se interessou em vir tocar no Hells. Ele foi ridículo. Nessa época, ele tinha acabado de ser capa de várias revistas inglesas, ele estava no auge da carreira dele. E aí ele topou vir sem cobrar praticamente nada o cachê, foi uma coisa muito simbólica. Ele falou, paga hotel, um hotel bacana, passagem e o cachê a gente vê o que dá para vocês pagarem. Que era uma coisa ridícula na época para o nome como o dele. Mas porque ele queria fazer o primeiro contato com o Brasil, ele queria vir para cá, conhecer e tal. Ele veio, tocou no Hells, a gente teve uma confusão para trazer ele, que no último mês, que já estava tudo certo, contrato assinado, eu que assinei o contrato para a vinda dele, no último mês o Ângelo Leuzzi me chega e fala, vamos cancelar o Laurent, porque eu acho que não vai dar certo, ninguém conhece, eu não vou mais pagar a passagem, eu estou achando que é um risco que eu não quero correr. Eu falei, como assim, Ângelo? Já está tudo certo, pelo amor de Deus. Aí ele, não teve jeito, ele não queria cancelar. Aí eu juntei com os amigos e falei, a gente não vai queimar o filme com o cara, ele não tá cobrando o cachê dele, não dá pra fazer isso. Aí eu me juntei com os amigos, a gente fez uma vaquinha, eu tinha uma grana guardada, eu paguei passagem, paguei hotel, eu coloquei do meu bolso, paguei, e aí a solução eu falei, Laurent, infelizmente aconteceu uma coisa aqui que eu não quis explicar bem o que era. Tudo bem a gente colocar você para tocar em outros clubes para conseguir arrecadar uma grana para pagar tudo a tua vinda, né? A gente é pobre aqui, não tem grana, a gente faz por amor à música. O After Hours do Hells é para 200 pessoas, não é uma coisa que entra grana. Ele entendeu, o cara foi foda, porque ele entendeu, falou, não, coloca aí pra tocar nos lugares, faz o teu esquema que viabilize e eu tô dentro. Não acreditei, o cara nem conhecia a gente, né? Que loucura. E aí ele veio, aí ele tocou também no Latino, no Hells e na Sound Factory de Pinheiros. Tá vendo como a gente atrapalha as coisas? Imagina se um agente ia aceitar um negócio desse, cara. Aí ele veio, tocou, deu tudo certo. Latino é um clube que eu ia às vezes, que eu via o Renato Lopes tocar. Então, aí ele tocou lá, os 3 lugares foi um sucesso. Convite esgotado em todos os lugares. E o Ângelo depois? Depois ele, né, aí depois disso nunca então, e esse daí foi um start para ele começar a trazer outros DJs, que aí ele viu que tinha mercado, que dava certo. Sim. E aí a gente fez, eu tava falando do fanzine, a gente fez a capa com o Laurent, falando quem era, explicando tudo, e foi um sucesso, a gente distribuiu em São Paulo inteiro o fanzine. Isso ajudou também, porque na época ninguém sabia quem era o Laurent Garnier, ninguém tinha estado falar. Quem acompanhava a revista internacional que sabia, né? Sim. Bom, mas enfim, deu tudo certo e aí o Laurent
uma forma de agradecimento, né, de tudo que a gente fez, de trazer ele, ser o primeiro aqui no Brasil e tal. E aí ele me chama para tocar num festival super importante da França, que é o Transmusicales. Então minha primeira ida para tocar em festival internacional, para tocar na Europa, foi através do convite do Laurent Garnier. E aí eu toquei nesse festival Transmusicales, foi logo depois que ele veio para o Hells, no mesmo ano, em 95. E aí depois desse festival, aí as portas se abriram para mim na Europa. Eu comecei a receber convite praticamente de todos os principais clubes da época. Aí nessa mesma época também o meu agente, eu conheci o Manu, que foi meu agente lá da Europa, um francês. E aí eu tive também o convite para ser residente de uma festa da França chamada Open House. Eu fiquei de residente nessa festa durante 2 anos, viajando a Europa toda como residente da festa. E aí foi isso, na verdade, todo o perrengue que eu passei, aquele medo com o Laurent de vir para cá, de não dar certo, depois resultou numa amizade, ele me levou para tocar na Europa e as portas se abriram. E aí, que coisa, e aí né? foi. Que coisa, né? Você, né, hoje em dia, pensar numa situação dessa, que você manda uma carta pro cara... Não, imagina, o cara responde. Então, e teve resposta e deu tudo cara, certo. Porque o cara é diferenciado mesmo. Não, né, cara? ele foi, a gente não acreditou. Quando eu falei que precisava colocar ele para tocar em outros lugares, para juntar dinheiro, para pagar a passagem, o cara aceitou. Eu falei, mais admiração ainda. Porque tem muito DJ, cara, que é produtor, assim, que o cara não gosta da coisa, assim, não gosta. Tem um cara que fala, puta, vou tocar um pouco, aí chega, não vou tocar mais, assim. E tem cara que faz 1000 exigências, 1000 empecilhos. Toalha branca. Às vezes por uma coisinha besta até cancela. Sim. Lembrei de uma coisa, o Laurent Garnier, quando ele começou o set no Hells, nessa vinda, foi a primeira dele, ele começou a tocar, o retorno queimou, a caixa queimou. Ele ficou tocando uns 40 minutos sem retorno, não reclamou, ele só perguntava, vai consertar que horas? Vai consertar que horas? E a gente lá que nem louco, chamando o técnico, buscando caixa de outro lugar. Acho que, sei lá, foi uma meia hora, 40 minutos ele tocando sem retorno, tocou maravilhosamente bem, de boa, sem reclamar, feliz da vida. Depois saiu falando bem em várias matérias que a gente viu depois em revista, falando bem do Hells, colocando como um dos lugares mais legais que ele tocou nos últimos anos. Foi tudo sensacional. Puta, que legal. E a realização depois, né, cara? Quando você faz uma coisa dessa Sim. Só por paixão, né, cara? Sim. Só por... Cara, a recompensa você não depois pensou, falou, não, puta, vamos, lavar a égua de ganhar dinheiro, né? Nunca pensei nisso, Você ao fala, contrário, cara, ainda tava achando que ia perder. Vou me foder aqui, mas, cara, vamos ter que fazer porque vai ser foda, né, cara? Porra, e deu tudo certo, cara, foi cara, demais. Mas você vê a recompensa que você teve depois, né, cara? Nem esperava, natural. Uma coisa que eu nem esperava. Não fiz pensando cara, em nada e as coisas aconteceram naturalmente. E óbvio que pelo teu talento também, você abriu portas, chegou lá né, e fez sucesso por causa do teu talento também, né? Não adianta... falar que é só por causa, né, que o cara te convidou tive uma boa oportunidade, mas tive que mostrar... Você aproveitou a oportunidade aproveitei que você a oportunidade, teve, E o cara também soube enxergar que você era um cara que sim, ele ia levar sou lá e você eternamente grato. Exato. Mas impressionante ele também, né, cara, a longevidade, assim, da carreira dele, a relevância dele, assim, né, para Não, e a atenção que ele teve, falando ainda em Laurent Garnier, aproveitando, logo depois que isso tudo aconteceu, que ele já estava lá na França, aí ele fez uma música em homenagem a gente, que foi... quando ele estava aqui no Brasil, eu e o Alfred, DJ Alfred, que também já faleceu, a gente levou ele para vários lugares, estava sempre junto, e ele... Nessa época a gente falava muito rachando o bico. Tava rachando o bico. Aí o Laurent falou, o que é rachando o bico, que vocês falam tanto, né? E aí a gente explicou o que era, tava ali, legal. Puta, meses depois ele me lança um disco em homenagem a gente com o nome Rachando o Bico. Ele lançou a música Rachando o Bico em nossa homenagem. Tudo isso, né? Eu falei, porra, demais, né? Demais essa atenção, muito bacana. Incentiva que fala, tô no caminho certo. Assim, isso só incentivou mais a gente, né, a continuar trilhando. Para quem não sabe, aquela época era muito difícil, mais ainda do que era agora, né? Muito mais difícil.
Então era mesmo por Os valores, paixão, né? né? Cara, os valores, né? Que você falava Era naquela paixão aquilo que você faz, não tinha essa coisa de querer aparecer, de status, era amor à música. Era muito perrengue que passava. vai viajar de ônibus. Viajava de ônibus, equipamento, na maioria dos lugares era equipamento péssimo, às vezes você chegava e não tinha nem retorno para tocar e tava lá, tudo bem, tocando. Mas são coisas que acontecem. Cara, puta, eu falo isso também, tava falando outro dia, cara, eu tava tendo uma conversa com o Patife, né? Ele tava falando, cara, essa molecada não faz ideia. Reclama de tudo, não sabe o que a gente já passou. Cara, ele tava indo tocar em Dubai, cara, tipo no final de semana. Ele ia pegar um voo na sexta, não, ele ia na quinta pra chegar lá no sábado tocar. Aí domingo ele pegava um voo e voltava pra São Paulo. Já de volta, imagina. Voltava pra São Paulo, cara. Ele falou, cansativo pra caramba. Cara, eu vou, festa lá, legal, vou ganhar um cachê bom, eu vou, se foda. Eu já passei por uns perrengues de logística bem complicado também, cara. De você terminar, achar que vai morrer, né? De tão cansado que tá. Mas na hora de tocar, passa tudo, tá tudo bem, fica lá feliz da vida. O ruim é, cara, quando você tem aquela logística assassina, que o contratante fica 2 meses mandando mensagem pro Fernando lá, reclamando que o voo tá caro. E você fala, não, beleza, cara, eu vou te ajudar, vou pegar esse voo mais barato, tá, vou sofrendo isso aqui. Aí você chega lá, a festa tá horrível, o cara te trata super mal, que não sei o quê. Já passei por várias dessas. Essa é pior, daí você se arrepende. Não, eu já passei por uma situação assim. Não devia ter ajudado o cara, meu. Acontece também. Ossos do ofício que ninguém sabe. Ninguém sabe, cara. As pessoas acham que é só chegar na festinha ali, tocar só tomar champanhe, todo mundo. E, cara, esse momento que você foi pra Europa, assim, os teus pais, eles falaram, puta, cara, ele deu certo, ele fez bem escolher essa profissão. Os meus pais, eles nunca entenderam minha profissão, nunca. Depois de anos que já estava tudo certo, que eu já estava vivendo disso, minha mãe ainda perguntava, você não vai voltar a terminar sua faculdade? Eu trabalho no Bradesco. Não, trabalho no Bradesco ela não falava que eu sabia que eu odiava, que ela queria que eu me formasse e entrasse na profissão, né? Sim. Mas eu falei, mãe, mas eu tô bem, eu tô vivendo disso, tantos amigos aí que se formaram e não estão conseguindo nem trabalho, né? E a minha mãe, meus pais já faleceram, eles faleceram não entendendo a minha profissão, nunca entenderam. Um momento assim eles sempre falavam que eu devia voltar para a faculdade, terminar o curso, eles nunca entenderam. Depois, um pouco antes da minha mãe falecer, teve uma matéria que eu falei justamente isso, né? Que na matéria eu falei, perguntaram, eu falei, meus pais nunca entenderam minha profissão, nunca me apoiaram. E teve um lance depois que, pro final da vida, eles se tornaram evangélicos, aí ficou muito mais radical isso para eles, à noite, né? Você trabalhava à noite. Via como uma coisa marginalizada e tal. E aí, quando teve essa matéria, foi até uma matéria para Veja, e meu pai leu a matéria. Aí meu pai me chamou para uma conversa, ele falou, a gente não apoia porque a gente acha que essa profissão não está certa, você tinha que fazer outro tipo de coisa. Mas você está feliz? Eu falei, tô muito feliz, pai. Ele falou, então a gente está feliz também. E aquilo para mim foi um alívio, apesar de... Não, resolveu, ainda bem que isso aconteceu antes deles falecerem, porque senão eu ia carregar isso. Até me emocionei. Mas foi legal ter tido esse papo com ele. Quer dizer, eles achavam que ainda não deveria estar naquilo, mas eles entenderam que eu estava feliz e falaram, se você está feliz, a gente está feliz. Aí pronto, para mim, encerrou. Mas eu acho que, cara, todo DJ que eu converso também, todo mundo fala a mesma história, cara. Porque eu acho que quando você é pai, assim, você quer o melhor pro teu filho, que ele tem e às vezes tem uma outra visão, né? outra geração, não é por né? mal, assim, né? Mas é que claro ele entende, né? E, tipo, imagina, né, eu tenho 2 filhos assim, ele virar pra mim e falar que vai ser youtuber. Assim, primeira coisa que você pensa, você fala, putz, youtuber não. Entendeu? Mas é o que essa molecada quer ser hoje em dia. Todo mundo quer ser, né? O moleque vai lá, faz uns vídeos, ganha uma fortuna lá. E pronto, acha que é aquilo. Então, e tem gente, é uma profissão. Tem gente que faz isso e é muito bem sucedida. Muito bem sucedida. Como DJ também. Tem gente que. Sim, claro. Só que é difícil para você pensar, puta, meu filho, cara, eu vou apoiar isso, puta, tá bom, vou apoiar. Hoje em dia acho que é mais fácil até você ter uma... O que eu aconselho todo mundo, eu aconselharia se eu tivesse filhos também, em primeiro lugar, você tem que amar o que você faz. E segundo, dependendo do que você tem pretensão de fazer, se aquilo não vai te dar dinheiro de cara, você tem que ter uma outra coisa por trás.
Eu, por exemplo, eu não entrei de cara falando, vou ser DJ e vou largar tudo. Não, eu tinha um outro sustento ali por trás e que me manteve por uns 4 ou 5 anos até eu conseguir enxergar que eu poderia viver daquilo. Então, acho que tem que seguir o sonho? Tem. Eu aconselho, acho que todo mundo que segue o sonho e consegue atingir é mais feliz na vida, porque trabalhar com quem ama, não tem nada melhor na vida. Só que tem que botar o pé no chão, né? De repente aquilo pode dar certo ou pode não dar, então você tem que ter um plano B. Eu acho que você tem que diversificar. Saber conciliar, né? Legal, você vai ser... Gosta de trabalhar com música, legal, mas... Você tem vários projetos aí, você tem o coletivo, você tem várias coisas que você faz. Você fica ali só com o teu negocinho ali. A coisa não vai pra frente, né? Chega uma hora que... Às vezes fala, não, puta, cara, esse negócio aí de techno aí, ninguém quer saber mais isso aí. Agora, só toca funk. E não sei o que, não tem mais profissão. Pô, acontece. Eu lembro todos esses documentários, assim, sobre a era do disco, né, cara? Que foi uma época muito difícil, né? Sim. Até eu acho que a gente está aqui hoje porque aconteceu isso, né? Talvez sim, foi ali o berço, né, dessa talvez coisa não tivesse acontecido, né? Mas era um cara, os caras tinham uma carreira, tocavam nos melhores clubes dos Estados Unidos, carro novo, não sei o quê, o cara ganhando uma grana, de repente, do dia para a noite, fala, cara, acabou. De repente mudou tudo. Acabou, ninguém quer ouvir mais essa música que você toca, ninguém lança mais, os labels, nenhum tá produzindo, lançando mais. Fecha a porta da noite pro dia. E acabou, cara. E aí? O que faz? Exatamente. Não, na verdade, acho que qualquer área dentro de arte, né, de movimento artístico, isso acontece constantemente, é sempre uma transformação. Então, por isso que é super importante você estar ligado, você estudar sempre, você ter informação e saber o que está acontecendo, porque ainda mais hoje com tecnologia, parece que as coisas mudam, se transformam muito mais rápido, né? As transformações estão ocorrendo mais rápido. A evolução de equipamentos sonoros está acontecendo mais rápido. Então, se você ficar estagnado ali, com certeza você vai ficar para trás e já era, e vai morrer. Então, tem que estar sempre bem informado, antenado com o que está acontecendo e principalmente com a cabeça aberta. Porque se você se fechar em um segmento, você está lascado, porque aquilo se transforma da noite para o dia. Acho que cabeça aberta é o principal. Se você for um cara assim que envelhecer muito conservador e não querer abrir a cabeça, beijinho, tchau, tchau, já era. Tá no ramo errado também, né, cara? Já era. Tem que manter a cabeça aberta, porque as coisas vão se transformando cada vez mais rápido. E falar, puta, cara, não, esse som é novo aqui, legal, mas, puta, não gosto disso aqui. Puta, mas vou dar uma pesquisada. Pô, isso aqui eu gostei, né? Exatamente. Coisa assim, sempre tem uma coisa que você... Exatamente. Eu sei lá, tem vários amigos aí que ficaram só no estilo musical que hoje em dia já morreu, largou da profissão e depois saiu reclamando que é uma bosta. Né? Não, tipo assim, a música sempre foi isso. A música sempre se transformou, sempre evoluiu, sempre... Né? E graças a Deus, né? Já pensou se a gente ficasse com o mesmo ritmo a vida toda? Né? Ia estar todo mundo estagnado, não ia acabar. A gente tem que sempre olhar para frente. Sim. É muito difícil, cara. É desafiador. Eu falo para todo mundo assim que quer entrar nisso. Muito pai de amigo meu me liga e fala, quer dizer, amigo meu me liga que o filho fala assim, meu filho quer ser DJ, o que faz? Eu falei, cara, é uma profissão legal pra caralho, né? Você vai trabalhar com música, tem o lado do glamour que é legal pra caralho, você vai chegar num festival, você vai conhecer o cara, aí as meninas vão todas querer te conhecer, ou meninos, né? Todo mundo vai querer, você vai ser centro das atenções, mas... Mas não é só isso. Mas, cara, tem que ralar pra caralho, tem que se dedicar, né? Tem que se dedicar, tem que produzir, tem que acordar cedo pra fazer E o que eu falo do amor, se não tiver a paixão por aquilo, você desiste, porque a parte por trás é muito difícil. Sim. Então, se você não gostar daquilo, com o tempo você fica esgotado, né? Você cansa, você acaba mudando. Nos anos 2000 era um pouco mais fácil, não era? O cara tinha ali, o cara não precisava produzir, ele tocava ali, ele tinha umas relações boas ali. Não tinha tanta concorrência como tem hoje. O cara ficava a semana inteira ali em casa, ali, ia no cinema, final de semana ia lá, tocava os disquinhos dele, pegava o cachezinho dele, ia pra casa e tava bem, entendeu? Hoje em dia não. Hoje em dia não é bem assim. Você tem que ralar, você tem que estudar, você tem que criar conteúdo, a internet, né? Você tem que estar nas redes sociais, você tem que fazer postagem, você tem que estar
antenado com o que está acontecendo e envolvido, porque senão você vai ficando para trás, vai sendo esquecido, né? É segredo da longevidade, né, cara? E também se associar a gente jovem também, né? Exatamente. Porque o jovem, tem que estar com gente jovem sempre em volta de você, para você... tem essa troca de informação. Como se comunicar, que nem você falou, cara, aprender do jovem também. Porque os caras ensinam, falam, cara, isso aí que você tá falando, isso aí, cara, esquece isso aí, cara, ninguém fala mais disso aí. Exatamente. Então, você chegar aqui, para você se comunicar com esse cara aqui, você vai ter que falar dessa maneira, né? E eu acho que é aí que é um segredo da tua longevidade também, né, cara? Eu acho que tem que ter humildade, né? Para você saber que você não é o dono da bola, o dono da verdade. E você tem que ter conhecimento, você tem que estar estudando, você tem que estar se informando, você tem que estar ligado com tudo, porque senão você vai ficando para trás mesmo, vai sendo esquecido. Cara, eu vejo bastante um caso do Tiesto, do DJ holandês, né, cara? Ele tocava, ele era o rei do trance, né? Tocava só trance, né? Aí, cara, ele começou a querer mudar um pouco, começou a tocar eletro e tal. E aí o som também começou a não ir muito bem, né? EDM, daí começou a não bem. E, cara, ele sempre se associando a gente jovem. Aí pegou os moleques do Chemical Surf, os meninos lá, fez uma música com eles. Então o cara tá sempre ali, daí você vai ver o cara tá tocando. Todo festival o cara tá lá. Tá lá palco no meio, principal, né? no meio. A música nova, dava para ele ter feito que nem o Armin, continuar tocando trance e ser referência do mesmo jeito, mas o Armin também se envolve com produtor novo e tal, mas você vê, é um cara que tá sempre ali, sabe, misturando, e tem um monte de cara que era da época dele, assim, que às vezes não teve essa sensibilidade de abrir espaço para cara novo junto. E que às vezes ficou pelo caminho também, entendeu? Exatamente. E fica ali sentado xingando, que a música fica mudou, que reclamando, blá, entendeu? mas é muito importante, assim, essa... Porque, cara, é muito cruel essa profissão, cara. Você falou 30 anos que você tá, né? Agora 33. 33, cara. Então imagina a quantidade de gente que você já viu ficar Esse pelo ano caminho. 34. 34. Então, quantidade de gente que você já viu ficar pelo caminho, assim... muita gente. Que era, tipo, fazer um puta sucesso, e de repente, cara, em 6 meses a pessoa desaparece. Assim. Porque tem uma coisa também, a gente tem facilidade de comunicar com o seu público, mas esse público, ele vai envelhecer, muita gente vai parar de sair. Se você não tiver a facilidade de comunicar com o público mais jovem, você vai ser esquecido. Então, isso que você falou de estar ligado com pessoas que estão ali trabalhando com o pessoal mais jovem, é a maneira de você estar ampliando o seu campo e ampliando o seu trabalho, né? Ampliando o seu público. Porque, infelizmente, é isso, cara. As pessoas que saem hoje, são pouquíssimas que vão continuar saindo amanhã. Muita gente muda totalmente o estilo de vida, para de sair, para de ouvir música, ou escuta outras coisas, ou tem outro entretenimento na vida, né? Então, isso, nesse tempo todo que eu sou DJ, já vi muita gente de gerações que param, alguns continuam, e aí vem outra geração e para, e vem outra geração. Casou, separou. O cara se casou, separou e continua indo lá. Você tem essas figuras. O cara voltou. Mas se você não tiver a habilidade de comunicar com as novas gerações, você vai ficar com a geração antiga que está terminando, né? Que está se dissolvendo, né? Então é importante você manter a cabeça aberta, ser bem informado, e tá aí fazendo essas parcerias, essas ligações com outras pessoas. Eu lembro que você tinha um projeto com o Franco Júnior e com o Manuel Vani, o M4J. O M4J, isso. Mas eram vocês 3? Eram 4, tinha o Marcel K também. Marcel K. E aí nós lançamos 2 álbuns pela gravadora Trama, lançamos um selo de música que é o Tropic Records, que o Tropic Records acho que foram 30 e poucos discos lançados por toda a Europa, e foi também através desse trabalho que a gente teve uma visão de fazer uma coisa diferente na época, que foi juntar músicas e ritmos brasileiros com música eletrônica. Na época ninguém fazia isso, não teve nem essa onda do drum and bass com música nacional, foi bem no iniciozinho. E foi através também desse projeto que eu tive minha primeira música tocada pelo Carl Cox. E, aliás, fui o primeiro brasileiro a ser tocado pelo Carl Cox, foi com músicas lançadas pelo Tropic Records, que eram músicas do M4J. Ele tocou Pedro Baiano, do M4J, e tocou This Is Tropic, uma música minha lançada pelo Tropic Records, que tinha essa coisa de ritmos brasileiros.
E aí o Carl Cox botou num set dele que ele tocou em Ibiza e fez o set, depois saiu pela revista, não sei se foi DJ Mag, Mix Mag, alguma dessas aí, eu não lembro. E aí depois saiu o CD junto com a revista. Saiu o CD na revista, com o set dele que foi em Ibiza, e aí tava no meio lá o set, essas músicas. Aí, foi uma explosão, assim. E aí o M4J a gente fez esse trabalho, a gente ganhou o prêmio da Associação de Críticos aqui de São Paulo, como o melhor álbum da época. Teve uma boa repercussão. A gente conseguiu uma repercussão mais fora do que aqui no Brasil, porque na época teve um certo preconceito com muitos DJs para a gente estar tocando coisas brasileiras. Hoje em dia não, tem muita gente fazendo isso, mas na época foi diferente, muita gente ficou... Mas tinha muito isso, né, cara? Eu lembro de tocar vocal brasileiro. Né? Aí o pessoal já... eu lembro que os gringos chegavam aqui e queriam tocar... O cara já metia o sambão já, de cara. Aí todo mundo já, né? Opa! Aí todo mundo falava, o cara vinha, tocava 2 dias, daí, tem esse disco aqui meio com samba. Aí eu falava pros caras, cara, não toca, o pessoal não vai gostar. Porque aqui na época o pessoal recebia de uma forma meio preconceituosa, né? Mas esse trabalho do M4J também me possibilitou muitas coisas bacanas, assim. O M4J a gente foi se apresentar em Istambul, a gente teve um convite... Logo depois que o Carl Cox tocou a música, teve um burburinho assim na Inglaterra por causa desse tipo de som diferente, né, de brasileiro. E a gente recebeu vários convites. A gente foi tocar no festival em Istambul, o M4J fez o show com 10 caras da escola bateria da Vai Vai, tocando junto com a gente no festival. Irado. Foi foda, assim, né, o evento e tal. Então foi um projeto que a gente... fez diferente na época, né? E foi muito bacana. Como é que era o setup, assim, vocês 4? Assim? O Júnior e o Manuel eram tecladistas, eles tocavam teclado. Eu ficava na mesa de som, fazendo as mixagens ao vivo. E o Marcel, ele ficava soltando samplers ao vivo, assim, com as músicas. E aí a gente sempre... nós fizemos acho que uns 10 shows, assim, umas 10 lives. E sempre a gente convidava algum instrumentista para fazer ao vivo, um som acústico, teve várias coisas diferentes. E teve essa participação também com os caras da Vai Vai, tocando bateria. A gente fez aqui em São Paulo umas 3 apresentações também com eles e foi bem legal, foi bem bacana essa época. Acho que eu vi, não sei se eu vi vocês no Skull Beats. A gente se apresentou no Skull Beats também, Teve o Skull Beats ainda no Interlagos, a gente se apresentou. Isso. E aí foi uma experiência... Né? Foram lá em Interlagos, aqueles clima, Interlagos foram assim, inesquecíveis. Legal também, né? Legal mim, também né? no Sambódromo, mas no Interlagos era outro clima ali, né, cara? Foi bem bacana. E também era começo, tinha aquela empolgação de começo, né? Foram sensacionais. Cara, aquela foto tua do mergulhão... De 2003. Foi 2003 aquela foto? Foi o último Skull Beats que teve em Interlagos, o terceiro. Putz, aquela foto, cara, você deve ter na tua casa, né? Tenho ela ampliada, grandona na sala. Eu lembro que a gente ficava olhando e procurando as pessoas. Eu achei ali, vários né? amigos, amigos. Eu vi então Mosca. Mosca eu vi, tá no caso assim, aqui no canto esquerdo, eu até sei. Mas muito impressionante aquela foto que você fica... Foi um marco ali aquela foto, né? Vê se você consegue achar, João. Será que ele vai achar na internet isso? Acha fácil. Coloca Fábio Mergulhão, Mal. Skull Beats. Skull Beats. Skull Beats. Essa foto tá no meu Facebook. Tá de página inicial no meu Facebook, se você não achar aí. Tá bom. DJ Mal, não no Maurício. Eu lembro, cara, dessa foto, assim, isso é muito impressionante, assim, que foi... A gente, quando a gente estava apresentando a Plus, né, a empresa para investidores, né, que a gente acabou vendendo a empresa eventualmente, e ela estava no nosso book de... apresentando o que a gente fazia da cena eletrônica no Brasil. E tinha aquela foto. E o mais legal daquela foto, cara, na minha opinião, é que você vê na ranhura do vinil, a agulha, não sei, você deve saber disso, obviamente, né? Mas da ranhura do vinil chegando bem assim do break, assim, cara, e bem na hora que tá todo mundo com a mão. Assim, eu fiquei arrepiado. Não, esse dia foi um dia inesquecível para mim, foi muito emocionante, foi, sei lá, uma das melhores gigs que eu tive de resposta de público. Porque todos os palcos tinham encerrado, né? Na verdade, assim,
Todo mundo fala que eu encerrei o Skull Beats esse ano, mas eu não encerrei. Depois Tá. de mim ainda teve lá em Buchuaca. Sim. Eles encerraram. Mas foi tão marcante esse momento que as pessoas acham que eu encerrei. E foi quando as outras tendas já estavam fechando e aí só ia ficar o palco, sobrou né? vocês. Essa foto aí, exatamente. E aí essa foto, pô, foi para várias revistas gringas, foi capa do livro da Cláudia Seff, todo DJ já sambou. Foi uma foto muito marcante para mim, para a cena em geral, né? Cara, porque você olha, você não consegue enxergar uma pessoa que não tá com o braço levantado. Foi uma coisa meio que foi geral, assim, né? Tava todo mundo contagiado ali. A gente falou do Mosca, a Mosca aqui. Ó, Mosca ali. Grande Mosca, saudade, Mosca. E o vinil ali também, né, cara? Tá no segundo break ali. No break, o momento do break, né? De todo mundo voltar, conectado. Essa foto aqui mostra o vinil. Essa daí também. Ó, o CDJ-100. Essa aí não é no mesmo dia, essa daí já é no Sambódromo. Mas é Skull Beats também. É o Sambódromo com essa grama aí mesmo? Não é Sambódromo não, mas não foi no mesmo dia. Mas foi outro ano. Foi outro ano. Eu conheço porque tem a espaçonave ali de Interlagos. É verdade. Ali. É verdade, eu me confundi, mas não foi o mesmo dia não. No mesmo dia eu não tava com esse CDJ. E você... cara, mas você sentiu quando você chegou lá que tinha alguma coisa diferente, assim, no ar? Eu sinceramente vou falar uma coisa aqui que ninguém sabe. Eu fui tocar nesse dia muito triste. Tá. Porque ninguém encerrava o Skull Beats, os dois primeiros, esse foi o terceiro. Nos dois primeiros, ninguém encerrou o Skull Beats com uma vibe legal. Meio que no final do evento, todo mundo já estava começando a ir embora. Sei. E quando me colocaram nesse horário, eu fiquei triste, porque eu falei, não vai ter ninguém, já vai estar todo mundo cansado. Porra, por que me colocaram nesse horário? Por que me colocaram num palco que vai ter live, nem é palco de DJ? Eu fui muito triste, eu fui decepcionadíssimo. Te convenceram aí e você estava indo a contragosto. Eu estava indo e falei, pô, tudo bem, mas é um festival legal, vamos lá, vou fazer minha parte. Mas estava muito triste com o horário que me colocaram, com o palco que me colocaram. Falei, tá, vamos lá bater cartão. Cara, eu cheguei para tocar, não estava o mesmo número de público que a gente vê na foto, estava um pouco menos. Mas estava um clima legal já, estava super legal. Era a live do Tecnasia antes de eu tocar. E aí quando eu entrei, aí o pessoal começou a chegar, já sorriso aqui na orelha. Falei, foi totalmente diferente do que eu imaginava e para mim foi assim, um tapa na minha cara, né? E tá vendo? Encher. E aí a conexão com as pessoas, né? Porque todo mundo muito conectado com o que eu estava fazendo. Sim. A cada virada, a cada música era uma explosão na pista. Eu chorei de emoção 2 vezes aí nesse dia. E para mim foi um tapa na cara, né? Tá vendo? Eu estava reclamando de tocar nesse horário, olha aí. E aí o legal é que depois disso, aí começou a virar uma disputa para ver quem que ia encerrar os Skull Beats. Sim. Coisa que ninguém queria fazer. Ninguém queria fazer, Sim. De repente... Aí eu falei, tá tudo lindo, né? Só agradeço. E deve ter sido ruim pro Lai Buchuaca depois. Né? Oi? Deve ter sido ruim pro Lai Buchuaca depois, né? Porque... o pessoal comentou que muita gente não ficou no show. Porque, cara, prata da casa, o brasileiro lá, né? Tipo, um festival com uma marca internacional muito forte. Né? E ter um brasileiro lá, né? Com esse público, com essa conexão. Acho que tava todo mundo feliz de ver um brasileiro. Sim. Dando valor a isso, né? Teve um pouco disso também. As pessoas ficaram muito empolgadas com tudo. E foi pra mim um dos momentos mais emocionantes da carreira, com certeza. Isso aí foi 2003. Foi o terceiro no Interlagos e o último. Depois desse ano, passou a ser no Sambódromo. Então, aí nesse festival, acho que tinha 40 mil pessoas ou 30 mil. Eu não lembro na época, acho que eles falaram 50, eu acho que foi falado, não tenho certeza. Mas por aí. Então, cara, mas você pensar no tamanho disso aí, hoje em dia, né, cara, o Tomorrowland em Itu, ele, na primeira edição, chegou a ter 60 mil por dia. 60? Né? Foram 3 dias e tinha 20 mil pessoas acampadas, né? Então, na verdade, entravam e saíam 40 mil pessoas por dia do evento, né?
Mas você pensar em, cara, pra essa 2003, época, 50 né? mil Pra pessoas essa pra ouvir época. música eletrônica, É, cara. exatamente. É uma coisa que as pessoas não entendem muito bem o que era isso aí, como... Não, foi um festival muito de vanguarda para a época, né? Foi muito audacioso para a época, né? E o pessoal não... Eu vi que saiu no Alatage até uma matéria sobre os Skull Beats, assim, né, cara? E eles nem citaram o nome do Luiz e do Edo, assim, sabe? Não? Pô, cara, pecado, não citaram então. na matéria, é uma matéria de quase 2 páginas Pô, do os site. caras E nem falam o nome, nem ligaram pros caras pra perguntar. É, pecado, eu não então. falei que é porque é meu ex-sócio, porque é amigo meu, mas... Eu falei, cara... Não, assim, os caras foram vanguardas em fazer todo esse movimento para a época. Fizeram, cara. Porra, o primeiro Skull Beats, cara, o Luiz fez lá, era a tenda Techno, House, Trance, Drum and Bass, que não sei o quê. Pra época isso foi, encarou meu. um negócio. E foi a primeira vez, cara, que um festival originou um produto. Normalmente é um produto que sai do festival. Tem a cerveja Skull Beats, tá até hoje. Você vai no exatamente. supermercado, tá lá a garrafinha. Tá lá Skull Beats, né? É Skull Beats, entendeu? Eu acho que era um risco muito grande para a escola, né? Era um festival muito grande. Daí começou a ter história de morte em rave no Rio de Janeiro, essas coisas, eles ficaram meio com medo, assim. Sim. Está muito associado muitos anos com a marca, mas era um... Obrigado, João. Foi uma coisa muito... Quebrou muito o paradigma, mudou o nível de foi um tudo marco, aqui, né, cara? Foi, assim, um pontapé que eles deram inigualável, que mudou toda a cena, né? Mudou. Isso aí fez popularizar mais ainda pro Brasil todo. Eu acho que também mostrou que pros... cara dono de clube podia programar os a casa empresários, dele né? com house techno e o cara que vai fazer o evento, as marcas que... Patrocinadores, né, que não queriam investir nesse tipo de coisa. Mudou tudo. Foi um grande acerto isso daí. Foi uma loucura, assim. E muito legal ter um cara assim, né? Tipo, prata da casa ali. Obrigado, João. Tá bom. E ter um cara ali, prata da casa, pra ser, né, ter essa foto icônica, assim, né? Ter rodado o mundo essa foto, assim, também, né, cara? Com certeza. Que loucura. E depois disso, você teve muita procura, assim, pra tocar, depois desse show, assim? Ah, sim, a agenda disparou depois do Skull Beats, né? Eu lembro que teve esse dia aí do Skull Beats, aí no dia seguinte a foto já estava na mesma semana, a foto estava na coluna da Noite Ilustrada da Erika Palomino, que na época também era um veículo de informação importante da noite, né? Sim. E que, apesar de ser de São Paulo, mas o Brasil todo estava ligado no que acontecia. Sim. E aí a agenda nessa época disparou, foi uma loucura, assim, comecei a fazer data atrás de data. Foi muito bom. Aliás, o Skull Beats foi um evento que todos os DJs que tocavam no Skull Beats era a garantia de agenda cheia o ano todo. Sim. Por um bom tempo foi assim. Dava muita exposição. Muita exposição, todo mundo chamava depois. Quem tocou no Skull Beats vai tocar em diversas festas pelo Brasil. E o que eu achava legal do Skull Beats, que é raro ver hoje em dia, é que eles intercalavam os nacionais com os gringos. Exatamente. Muito festival. Hoje você vê, cara, programação, os brasileiros só no começo e depois os ou gringos, o brasileiro só abrindo ou só fechando, não tá ali no headline. Mas não tem o horário principal e o Skull Beats sempre teve ali, meu DJ no meio. Sempre valorizou os nacionais. Era uma coisa que o Paulinho brigava muito, cara. O Paulinho brigava muito por isso. Assim, sim. Eu acho importante, né, valorizar o pessoal daqui. E a gente vê isso fora do Brasil, por que não aqui, né? E entregava, né, cara? Não é que não entregava, né? Exatamente. Tinha tamanho para estar lá, capacidade, talento. Deixava a desejar para ninguém, né? Eu lembro que eu fui ver, eu acho que no Sambódromo, que você foi tocar antes do Slam, né, também. Que foi uma sequência muito foda, assim, né? Também, teve uma sequência bacana ali, teve umas noites legais lá. Muito foda, assim. Puta, que espetacular. No Sambódromo eu toquei depois do Jeff Mills também. Aliás, antes do Jeff Mills. Toquei depois do Derek Carter também, que foi um dia muito legal, que aí eu consegui já começar com House. Teve noites fantásticas, tanto em Interlagos como no Sambódromo. Sim. O Jeff Mills é um cara que também, ele já veio bastante pra cá. Ele veio no Deck Mantle, eu acho, a última vez, né? A última foi no Deck Mantle. Mas eu lembro que ele veio pra cá tocar no Floresta. Acho que foi a primeira vez que ele do Brasil foi no Floresta. Ninguém entendeu nada. Eu abri pra ele. Você tocou esse dia também? Eu abri pra ele. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada, né? Eu abri pra ele e tava lá.
Não, você não entendeu também, porque eu olhei assim, eu tava olhando para as pessoas tudo meio que olhando pro lado, assim. Falei, cara, vocês não têm ideia, tá o Jeff Mills tocando na cabine. E nesse dia, uma outra coisa assim que eu fiquei muito feliz também. Eu tava tocando, ele subiu na cabine, me cumprimentou e tal, e ficou lá, ele ficou uma meia hora me ouvindo. E aí teve uma música que eu toquei do Joey Beltran, que ele pediu para perguntar, ele não perguntou diretamente, mas estava o agente dele, o manager dele, ele falou, o manager falou, o Jeff Mills quer saber que disco é música é esse. essa? Eu falei, lógico, aqui, tá. Aí ele foi e anotou o disco. Você falou, eu paro de pescoçar meu set aqui, né? Eu falei, porra, o Jeff Mills perguntando uma música que eu toquei, já ganhei o dia. Mas esse dia no Floresta, realmente, o público tava lá, ficou um pouco perdido, mas a noite rolou, Sim, tava sim, cheio. tava tal. cheio pra caralho. Mas eu assim, quem que é esse ET aí tocando, né? O Joey Beltran, assim, aquele disco Energy Flash dele, Aham. puta, aquele disco... clássico, cara, né? Quando eu ouvi aquilo lá a primeira vez, eu falei, meu, Aham. que é isso, né, cara? Esse que o Jeff Mills perguntou é um que foi lançado pela Warp Records. Eu não lembro agora o nome do EP, mas é um pela Warp, mais difícil e tal. Mas eu ouvi também a primeira vez esse ano de Flash, falei, meu, isso aí é aquelas músicas que você fala. Assim, que é isso, né? Eu tava com o Darren Emerson no Arung uma vez, e ele também, o Darren é old school, né, cara? E ele tocou essa música ali no amanhecer lá também. Ficou todo mundo também olhando, ninguém nunca tinha ouvido, né, a música antes, né? Mas, e o pessoal também parou e ficou olhando, falou, o que é essa música? Ecstasy. Eu falei, puta que eu toquei numa noite lá com o Darren Emerson também. A gente fez back-to-back até. Ah, que legal. Foi muito legal. Ele é muito legal. E eu tava lá super de boa, ele que chegou pra mim, vamos fazer. Eu falei, não, imagina, lógico, né? Chega aí. Ele é um cara muito legal. Assim. Eu me diverti com ele esse dia, foi bem legal. Ele montou um projeto agora com o Dave Seaman e com o Danny Howells antes da pandemia. Eles estavam tocando os três juntos, assim. Que legal, não sabia. Com o que vocês estavam fazendo. Não sabia. Você, o Coen e o Noise. E o Noise. Que legal, não sabia. Os caras que tinham uma afinidade, assim, né? E tocaram aí, muito tempo juntos. Acho que chama 3D, que eles chamam, né? Legal, não sabia. Vou dar uma olhadinha. David, Darren e Danny, né? O Danny Howells. Que legal. E eles estavam tocando bastante até também, né? E esse projeto, vocês três, cara, imagino que deve ser difícil, né? Conciliar a agenda dos três para ter show, né, cara? O Fernando que cuidava da agenda, né? Sim. Então, teve várias situações que a gente recebeu convite e não foi possível justamente por causa da agenda. Mas a gente até que se apresentou várias vezes, assim, em festivais legais, em casas noturnas por todo o Brasil. E uma experiência legal também. Eu gosto dessas parcerias, dessas uniões, né? Cada um no teu estilo, né, cara? E aí, no caso desse projeto, eu, Noise e o Coen, basicamente era set de techno, apesar dos três também tocarem outras coisas, mas quando era esse projeto, a gente focava mais no techno, para ficar mais fácil também, né, da gente seguir um caminho. Sim. Mas também teve outros projetos também, com outros estilos que eu participei. O Renato, cara, é impressionante também essa veia dele de produtor, né? Começou a produzir house, né? Essas músicas dele. E o sucesso que fez, assim, né, o Renato, toca muita música dele. Ele, como produtor, assim, ele tem feito muita coisa bacana. Sim. Começou, né, com aquela tecneira, uma coisa mais acelerada. Sim. E depois ele foi partindo para outros lados, Ele fazia muito live, né? Ele começou fazendo live, praticamente. O primeiro live dele foi no Hell's Club. A gente convidou, ele mostrava as músicas pra mim. Eu falei, puta, cada música legal, faz alguma coisa, toca isso aí, né? Aí ele montou o live e estreou lá no Hell's, no palco do Hell's. E hoje em dia ele produz house, produz mais progressivo, produz várias coisas, né? Eu gosto muito dos trabalhos dele. Eu lembro que o Solomon veio pro Brasil aqui uma vez e uma das principais músicas do set dele era uma música do Renato. Ele colocou a música do Renato. Eu nem sei se ele sabia que o Renato era brasileiro. Sabe? Pode ser que não, né? Porque recebe promo, toca às vezes lá, nem sabe de onde o cara não sei é. quem é o cara. Puta, ele fala, você sabe quem é? Eu falei, é brasileiro? Eu falei, brasileiro sabe quem é? Você é o Renato Coen. Aí nem sei se eles se falaram, assim, porque eu falei, pô, Renato brasileiro, mostrei, assim, onde era, né? Nem lembro o nome da música também, mas uma música que fez sucesso pra caralho. Depois tocando, um monte de DJ começou a tocar também, né? O Renato teve várias músicas assim que
fizeram sucesso no mundo todo. Pontapé, né, cara? Pontapé foi o pontapé inicial, né? Pontapé era Pontapé diferente explodiu. também. Era daquelas músicas diferentes, né? Sim, explodiu no mundo. É o que levantou a carreira dele, né? É impressionante como também aquelas músicas que tocam assim, que todo mundo fala, opa, peraí, o que tá acontecendo Marca, aqui? né? Mudou Marca, uma pra coisa época diferente. foi diferente mesmo. Isso foi muito legal. Acho que deu uma visibilidade maior também para DJ brasileiro, produtor Sim, brasileiro. com certeza, com Acho certeza. que quando saiu pela Intec, né? Foi pela Intec, Eu acho que daí você aparecia lá, quer dizer, todo mundo já tinha uma história, mas Sim, chama mais claro, atenção. Né? lógico. Quanto mais brasileiro aparecendo, melhor para todo mundo, né? Cara, e agora eu estou muito curioso assim para ver o que vai acontecer agora após pandemia, como é que o público Eu também vai se estou comportar. curioso e ansioso Porque, por essa cara, volta. é muito tempo, né, cara? E pegou todo mundo de surpresa, né? É. E toda essa tensão, né? De além de ficar sem trabalho, todo mundo sem renda, muita gente que foi embora, teve muita gente que morreu. Não. Eu perdi vários amigos, gente da noite, tanto DJ, promotor, gente envolvida na noite. Então tem todo esse peso que a gente está, né, carregando nessa pandemia, confinado em casa. Eu estou ansioso por essa volta, por ver como é que as pessoas vão reagir, porque está todo mundo ansioso, né? Esperando esse momento. Eu acho que vai ter uma euforia muito grande. Eu acredito que sim, eu acho que vai ser um novo boom aí que vai acontecer, porque né, tanto tempo parado, todo mundo ali. Mas são pessoas também que nem você falou, cara. Às vezes o cara casou na pandemia, era moleque de 16 anos que hoje em dia tem 18. Né? É verdade. Eu tenho uma sobrinha que ficava pedindo para mim um convite para ir nas festas, tinha 16 anos e meio. Agora ela acabou de fazer 18, já pode ir nas festas. Não precisa mais Não precisa mais eu ficar ali preocupado. Do teu aval. Então, então eu acho que né, vai ter uma geração nova. Sim, sim. Acho que musicalmente também, eu acho que vai ter uma energia diferente também. Né? Muita gente produtor aí se enfiou na pandemia e ó, eu mesmo nessa pandemia tô com umas 20 músicas novas, algumas coisas já engatilhadas para sair por alguns selos, tanto daqui como de fora. E teve muita gente que se dedicou ou a fazer live, né, se comunicar com as pessoas através de live, ou a produção musical ali, eu entrei de cabeça. Mas teve muita gente que não conseguiu produzir nada, né? Eu acho que muito vai, sei lá, cada um reagiu de uma forma. Teve muita gente que ficou deprimida, teve muita gente que não conseguiu, né, assimilar o que estava acontecendo e ficar bem. O Eba falou que não conseguiu fazer nada. Eu conheço várias pessoas que não fizeram nada porque não tinha cabeça, né, de ficar ali. Ou foi acabou produzindo uma coisa mais musical, menos 4x4, pista, assim, né? né? Menos pista, assim, né? Mais emotivo. Eu fiz muita coisa assim. Eu fiz muita coisa assim. Mas fiz de pista também. Eu procurei focar nisso. Na pandemia inteira, tava triste. Eu perdi parente, perdi primo, perdi vizinho, perdi amigão, assim. Então, tinha tudo para ficar deprimido e não fazer nada. Mas eu falei, se entrar nessa, vai ser pior. Então eu vou focar aqui na música, vou focar em trabalho. Foquei na live que eu estava fazendo com o Pio, que eu comentei, né, que é Residência na Residência. Foquei nisso em produção musical. E, cara, foi isso que me fez ficar bem, porque senão eu ia pirar mesmo. Você faz Sério. esporte, não? Faz esporte? Faço esporte, parei de ir na academia por causa da pandemia e fiquei... Você faz musculação, malha, ou você faz alguma coisa eu estava específica? mais fazendo musculação e alguma aula de aeróbico, assim, e aí eu comecei a andar na Paulista para não ficar parado, fazer flexão no parque. E, tipo, assim, não fiquei parado não, eu continuei correndo, andando, assim. E foquei nisso para não pirar, porque teve vários momentos, assim, que eu fiquei muito triste. Quando morreu meu primo, assim, super jovem, sabe? Quando perdi amigos muito próximos, fiquei muito triste, mas foquei na música e consegui seguir. Eu treino jiu-jitsu, cara, se não fosse jiu-jitsu, eu teria pirado, né? A gente tem que ter algum escape, né? Porque senão... Cara, porque ainda, eu tenho 2 filhos, e você tem que... Tem o peso, né, disso você também, não né? tem essa opção de... responsabilidade ali, ficar né? tristonho. Você não tem opção, cara. Então você fala, então... com filho é outra história. Ao mesmo tempo, cara, foi muito bom porque a gente ficou muito próximo, né, cara? Né? Muda a relação, né? Porque, sei lá, que sejam 6 meses que a gente ficou fechado em casa junto, então você presta muito mais atenção.
tudo que acontece. Cria ali um vínculo que talvez não tivesse da mesma forma, né? Ao mesmo tempo, casamento, se já tava meio ruim assim, já dá aquela... Teve muita gente que se separou na pandemia. Gente, cara, muita gente. Amiga da minha mulher, cara, umas 6. Eu conheço também várias pessoas que se separaram na pandemia, porque ficou ali, né? Já tava ruim, ali, aquele relacionamento que era Aquele meio convívio num clima que já não tá bom, aí pronto, né? Que às vezes você saía junto com os amigos, bebia, dava aquela remediada, né? Aquela anestesiada. Eu teve um momento na pandemia também, além disso tudo que eu comentei, minha cachorrinha que já há mais de 20 anos que estava comigo, que viveu pra caramba, na pandemia ela faleceu, ficou mal pra caramba. Foram 3 meses de tratamento. Que raça que era? Uma Lhasa Apso. Lhasa Apso. Ela viveu 20 anos, viveu bastante, Muito, não é comum pra raça, né? Mas eu passei uns 3 meses com ela ali, cara, muito triste, que ela teve um câncer, aí, sabe, remédio e trocando fralda, exame, e Covid rolando. Foi um momento punk, assim. Aí tudo isso, tinha tudo para eu ficar deprimido ali, não fazer nada, mas eu consegui... Cabeça ficar forte. Erguei a cabeça e, vamos seguir em frente que não tem como parar, né? Vamos que vamos. E você tá vendo alguma coisa já? Alguma coisa de agenda para o futuro que você tá vendo? Sim, já começou a aparecer muita coisa. Algumas coisas ainda nesse esquema de bar, mas começou já a aparecer festas e vamos ver o que vai acontecer aí pra frente, né? Vai ter uma surpresinha pra você dia 9 de abril. Opa, tá ótimo. Surpresinha. Já tô curioso. Você vai gostar. Tá ótimo. Mas então, tem algumas coisas agendadas já de festa, né? E tudo vai depender de como acontecer. Réveillon, já tem Réveillon marcado em Manaus, espero que seja possível realizar, porque essa mesma festa estava marcada um pouco no ano que começou a pandemia e a gente teve que cancelar, então agora vamos tentar de novo fazer essa festa. Você estava em Lençóis Maranhenses agora, né? Estava em Lençóis, foi meio que uma fuga para dar uma esparecida na cabeça. Sim, eu tenho uma história boa de Lençóis. Não é minha, é do meu irmão, mas meu irmão tava lá e... É fantástico, nossa. Deu para energizar, botar a cabeça no lugar. Ele tava lá com a mulher dele, com os amigos e tal, e eles alugaram o quadriciclo, né, nas dunas, sim. né? E aí, daí tinha uns repórteres da Globo, falaram, cara, a gente tá aqui fazendo uma matéria sobre Lençóis, se incomoda da gente ir junto, né? E ele falou, não tem problema. Daí eles foram andar de quadriciclo, passaram o dia lá com os caras do repórter e tal. Aí, deu, sei lá, deu umas 2 semanas, quase um mês assim, aparece uma matéria no Fantástico, assim, turismo predatório em Lençóis Maranhenses. Jura? Aí aparece meu irmão lá de quadriciclo. Pô, filha da puta, não avisava. Sacanagem, cara. né? Porra, Mas o repórter sacanagem. tem dessas mesmo, cara. Os caras falam, deixa os caras à vontade. Aí... Eu já passei por umas situações parecidas também, de coisa que falaram que era uma matéria e depois era outra matéria me comprometendo com umas coisas que não tinha nada a ver. Porra, cara, muita sacanagem. Muita sacanagem, Agora eu fico mais esperto quando fala que é repórter. Eu falei, mas o que é exatamente? Pra que é exatamente? Não, melhor não, eu prefiro ir sozinho. Porque, é muito engraçado. Eu vendo aí tá lá, o Fantástico, meu irmão lá assim, andando e os caras, turismo predatório. Puta sacanagem. Sacanagem mesmo, sem saber de nada. E daí proibiram quadriciclo lá, não sei se temporariamente, mas não sei se pode até hoje, mas aí proibiram quadriciclo nas dunas, que não sei o que tá. Eu falei, puta, boa, parabéns, tá de parabéns. Viu? Foi pego de surpresa. Mal, cara, foi muito bom o papo, cara. Tomara que você volte muito mais vezes. Vai ser um prazer participar. Depois a gente falar do retorno aí, quando a coisa tiver vento em popa. Sim, vamos ver o retorno. Não tiver nem tempo de vir aqui, da gente achar um tempinho na tua agenda pra você vir aqui. Dá um jeitinho, tá pode deixar. Obrigadão, irmão. Valeu. Prazer participar, Valeu. sucesso aí ao programa. Obrigado. E vamos em frente, Obrigado. vamos que vamos. Valeu. Valeu, Joãozinho.